gravar, jovens. E eu vou começar essa aula falando o quê, jovenzinhos? Falando o quê? Que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E galera, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre magnetismo, tá bom? Estamos chegando aí ao final do nosso assunto. Vamos falar aí sobre o último capítulo, magnetismo, hoje. E na semana que vem nós encerramos fazendo a correção dos exercícios aí. Belezinha? Eu, na semana passada, jovens, na segunda aula do dia, deixei indicado alguns vídeos para vocês, certo? Eu gostei bastante daqueles vídeos também, principalmente o do Manual do Mundo, que o Iberê mostra como que é feito um ímã. Ficou muito legal aquele vídeo. Espero que vocês tenham assistido e que vocês tenham gostado. Beleza? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, jovens. Aí. E vamos juntos, jovenzinhos, falar sobre magnetismo. Jovenzinhos, então o magnetismo ele envolve o quê, né? O estudo dos ímãs. Provavelmente você já deve ter brincado com ímã em algum momento da sua vida, nem que seja aqueles ímãs de geladeira, você já deve ter brincado. Então, jovens, vamos lá. O que é um ímã, né? Por que alguns materiais têm esse comportamento magnético e outros não? O que acontece para um material ter propriedades magnéticas é que os elétrons que estão no núcleo dos átomos desses materiais, eles ficam todos orbitando o núcleo no mesmo sentido. Então, o último modelo atômico que nós temos aceito, jovens, é aquele que existe o núcleo e a eletrosfera em volta. E a eletrosfera, ela é feita por camadas específicas, né, de energia, e o elétron ele pode mudar de camada, de nível de energia, tá bom? Então, o que acontece, jovens, é que quando você tem um material, por exemplo, aqui nessa camada, vamos supor que eu tenho um elétron, aqui eu tenho outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E todos esses elétrons, ó, estão girando no mesmo sentido, aqui, ó, todo mundo no sentido horário, esse material vai ter propriedades magnéticas. Agora, se um elétron gira no sentido horário, outro no sentido anti-horário e tem essa alternância, você não vai ter propriedades magnéticas no material. Esse fato do elétron estar todos eles girando no mesmo sentido, nós falamos que são os spins. O sentido de rotação do elétron a gente chama de spin. E eu falo que os spins estão todos orientados. Significa então que todos os elétrons giram no mesmo sentido. Eu vou deixar isso escrito para vocês, tá bom? Todos. Todos os elétrons giram no mesmo sentido. Então, quando isso acontece, todos estão girando no mesmo sentido, o material passa a ter comportamento magnético, passa a se comportar como um ímã. E quando nós pensamos em ímã, jovenzinhos, às vezes, dependendo como você aproxima um ímã, ele pode se atrair ou ele pode se repelir. Isso acontece porque nós temos no ímã dois polos magnéticos. Um polo norte magnético e um polo sul magnético. Normalmente, nós vamos representar, jovens, o polo norte magnético
com o vermelho, é meio convencionado isso aí. Não é uma regra, mas a gente acaba usando assim com mais frequência essa combinação de cores para ficar mais fácil de identificar. Então, Polo Norte é vermelhinho, Polo Sul, galera, ele é azulzinho. É só uma forma de representar com cores esses polos. Beleza? Então tá aí, Polo Norte e Polo Sul. E como que eu faço para entender como que é esse campo magnético nesse sistema? Jovem, nós vamos dizer que o Polo Norte e o Polo Sul, eles vão ter em volta de si, um ímã, na verdade, vai ter em volta de si um campo magnético. Por isso que você consegue ter um ímã repelindo outro ou atraindo outro, mesmo sem encostar. Quando você chega perto, você já percebe essa atração ou essa repulsão. Porque em volta do ímã existe um campo magnético. Você consegue ver esse campo magnético? Não, jovem, você não consegue ver. Mas em volta do ímã aqui, então, existe esse campo magnético. Mesmo nós não conseguindo ver, jovenzinhos, esse campo magnético, nós tentamos representar esse campo. E nós representamos esse campo com linhas. São chamadas as linhas de campo magnético. E nós falamos o seguinte, que as linhas de campo, elas saem do Polo Norte, dão uma volta no ímã e chegam lá no Polo Sul. Então, as linhas de campo saem do Polo Norte, dão uma volta em torno do ímã e chegam lá no Polo Sul. Se eu tivesse outro ímã aqui do lado, vamos supor que eu tivesse aqui, um Polo Sul, tá bom? Eu ia ter linhas de campo saindo do Polo Norte e indo lá no Polo Sul, tá bom? Então, as linhas de campo saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Vou deixar escrito aqui também, linhas de campo Então, as linhas de campo saem do Polo Norte e vão lá para o Polo Sul. Beleza? Quem quiser acompanhar comigo aí, jovens, tudo isso que eu estou falando para vocês está aí na página, a partir da página 150, tá bom? Estamos aí na 151 já. Eu desenhei aqui para vocês um ímã numa forma de barra, mas ele pode ter outros formatos. Ele pode ser uma chapa circular, uma chapa retangular, ele pode ser uma circunferência com um vazado no meio, ele pode ser no formato de U. Tem vários formatos que você pode usar para o ímã. O mais tradicional é na forma de barra, mas não necessariamente tem que ser, tá bom? No formato de barra. Beleza? Jovenzinhos, até aqui. É isso que eu falei para vocês. Querem fazer alguma pergunta, algum questionamento? Se sim, mandem. Senão eu vou pegar uma nova lousa. Vamos lá. E se eu pego um ímã? Tem aqui um ímã, Não vou pintar ele agora. Norte e sul. E daí eu pego uma serrinha, jovens, e corto esse ímã no meio. Eu vou ter duas partes agora, certo? Será que eu vou ter só um polo norte de um lado e só um polo sul do outro? Não, jovenzinhos. Não existe a possibilidade de você ter só um polo norte e só um polo sul. Sempre vão existir os dois polos simultaneamente. Isso é o que nós chamamos de inseparabilidade. Eu não consigo separar polo norte e polo sul. Então, é a inseparabilidade magnética, beleza? Sempre, jovens, vai existir juntos, polo norte e polo sul.
Existem cientistas hoje que estão tentando fazer artificialmente polos magnéticos separados, polo sul e polo norte, mas ainda não foi possível. Nós temos aqui no Paraná, em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, um professor, o Kleber Daum Machado, ele trabalha com eletromagnetismo e ele é um dos cientistas que está tentando fazer os monopolos magnéticos, né? Só o norte, só o sul. Ainda não foi possível, jovem, ele ainda não conseguiu, mas a pesquisa dele gira em torno disso. Teríamos muitas vantagens, jovens, como, por exemplo, a levitação magnética. Você sempre tem em paralelo norte-sul, mas corre o risco de, numa instabilidade, esse ímã rotacionar e acontecer a atração. Tendo só um polo, isso não acontece. Então, a levitação magnética, ela mantém uma estabilidade maior. Então, existem sim algumas vantagens atreladas. Mas, infelizmente, jovens, não foi possível ainda nós conseguirmos criar o campo magnético de um único polo, tá bom? E, jovens, o magnetismo está muito atrelado à orientação, né? A nossa história, a história da humanidade, é orientada, é conduzida por avanços que se deram por nós podermos nos orientar sobre o nosso planeta. E uma das possibilidades de orientação é a partir do magnetismo. O planeta Terra, jovens, ele tem propriedades magnéticas, tá bom? Então, se nós fizermos um esbocinho aqui, ó, do planeta Terra, opa, me perdoem, foi sem querer. Ó, nós temos aqui o planeta Terra. Aqui nós temos o Polo Norte, que eu vou chamar de norte geográfico. E aqui nós temos o Polo Sul, que eu vou chamar de sul geográfico. Tá bom? Eu vou fazer aqui da forma mais tradicional que nós estamos acostumados a fazer. Beleza? Norte e sul geográfico. Jovens, um polo norte e sul magnético da Terra não está alinhado com o norte e o sul geográfico. Tem uma defasagem aí. Eu vou fazer ele em azulzinho para ficar diferente. Então, o nosso polo norte e sul geográfico tem essa pequena defasagem aí. Deixa eu tirar esse sul geográfico daqui que ficou estranho. Então, além de ter essa defasagem, essa diferença de posição, tem uma inversão. O sul magnético fica mais perto do norte geográfico e o norte magnético fica mais próximo do sul geográfico. Beleza? Jovens, existe uma relação magnética, uma propriedade magnética que é a seguinte. Os polos, vou escrever aqui do ladinho para vocês, ó. Os polos que são iguais se repelem e os polos que são diferentes se atraem, beleza? Então, se eu pego, jovens, um ímã e coloco um ímã aqui no meio, ó, pensando no planeta Terra, tá? Ele vai se orientar segundo o campo magnético da Terra. Isso é uma bússola, ou seja, uma bússola. E qual é o polo da bússola que vai apontar para o polo sul, jovenzinhos? O polo da bússola que vai apontar para o sul é o norte. O norte magnético dessa bússola aponta para o sul magnético da Terra. E o sul magnético dessa bússola aponta para o norte magnético da Terra. Ou seja, o norte da bússola fica mais perto do norte geográfico. E o sul da bússola fica mais perto do sul geográfico. Justamente porque existe essa inversão dos polos norte e sul geográficos e magnéticos.
Beleza? Então, se você se orientar exatamente pela direção indicada na bússola, jovens, você não vai chegar exatamente lá no Polo Norte, vai ter uma pequena defasagem, tá bom? Mas ainda assim vai chegar no hemisfério norte, muito perto do norte, mas não exatamente no ponto mais extremo do Polo Norte, tá bom? Quando nós pensamos em materiais que se orientam com bússolas, jovens, por exemplo, o pessoal do exército, que tem avião, que se orienta por bússola, que tem tanques de guerra, essas coisas, eles têm um equipamento que leva em conta esse ângulo de defasagem que existe aqui, ó, entre os dois polos. Esse ângulo θ, ele é aproximadamente 32 graus, jovenzinhos. Então, esses equipamentos eletrônicos, eles já descontam essa defasagem. E aí eles mandam a pessoa exatamente na direção que ela quer, a partir da orientação da bússola, beleza? Agora, se você é um indivíduo com a bússola na mão e está se orientando pela bússola, aí você vai ter um problema, você vai ter um desvio, sim, uma defasagem. A não ser que você consiga, mesmo com ela na mão, descontar essa defasagem de 32 graus. Não é algo fácil de se fazer, jovenzinhos. Mas algumas pessoas, talvez com um pouco mais de habilidade, consigam ter essa proeza. Graças a Deus, nós conseguimos andar dia a dia aí sem uma bússola, não é verdade, jovens? Nós sabemos mais ou menos onde fica o Polo Norte, o Polo Sul, mas normalmente nossos deslocamentos não dependem dessa orientação. Falar, eu vou lá no mercado, para que lado? Sul, norte. Não precisa mais disso, né? Você sabe que o mercado está para aquela direção, ou farmácia naquela, sei lá, na outra direção a panificadora. Então você não se orienta mais pelos pontos cardeais para o seu deslocamento. Mas quando era necessário, era fundamental ter essa intuição, essa noção aí. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Suave, tranquilo? Belezinha? Então vamos fazer juntos, galera, os exercícios aí da página 155. Eu vou pegar uma nova lousa. Vamos lá? Diz assim, ó. 1. Sobre os assuntos que vimos até agora, assinale V para o verdadeiro e F para falso. Ímãs são objetos que possuem as propriedades de atrair objetos de qualquer natureza. E aí, jovenzinhos? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falciane, jovens, falciane. Se você aproximar um ímã de um pedaço de pano, ele não vai atrair o pedaço de pano. Da madeira, ele não vai atrair a madeira. Dos metais, ele atrai alguns metais, não são todos, beleza? Então, ele atrai alguns materiais, não são todos. E esses materiais que ele é capaz de atrair, que são os metais, são os ferromagnéticos. Tem metais que o ímã não vai conseguir atrair, são os paramagnéticos. Agora, os ferromagnéticos, o ímã consegue atrair, beleza? Então, a primeira afirmativa, pode anotar aí, ó, falciane. Segunda afirmativa. Ao cerrarmos uma barra imantada ao meio, obtemos um polo sul e um polo norte isolado. Mentira, jovens, mentira. Nós não conseguimos isolar polo norte e polo sul, tá bom? Nós sempre vamos ter os dois juntos. Polos norte e sul vão existir simultaneamente, tá bom? Então, a segunda afirmativa, falciane também. Terceira afirmativa. As linhas de indução que representam um campo magnético ao redor do ímã saem do polo norte e chegam ao polo sul. All right! É isso mesmo, jovens. Verdadeira afirmativa. Inclusive, nós fizemos o desenho agora há pouco, né? Linhas de campo saindo do polo norte e indo lá para o polo sul. Então, afirmativa 3, verdadeira.
E a última afirmativa, ó, os polos dos ímãs podem se atrair ou se repelir, sendo que polos diferentes se atraem, enquanto os iguais se repelem. Verdadeiro, jovenzinhos, verdadeiro. Os polos iguais se repelem. Norte com norte repele, sul com sul também repele. E aí, polos diferentes, por exemplo, norte com sul, você vai ter a atração acontecendo. Então, a sequência é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Então, o exercício 1 está na mão. Exercício 2, jovens, diz o seguinte, ó. Dois ímãs idênticos, em forma de barra, com intensidades de campos magnéticos constantes, são dispostos perpendicularmente um sobre o outro, de modo que seus centros coincidam, como mostra a figura. Os algarismos representam os quadrantes de um círculo cujo plano e centro coincidem com os dos ímãs. Os quadrantes em que o campo magnético resultante é mais intenso estão corretamente representados por... Então, jovenzinhos, nós temos que identificar aqui quais são os pontos em que vai ter maior intensidade de campo magnético. Vamos lá. Ó, o que eu vou fazer o desenho para vocês aqui das barrinhas. Então, primeiro deixa eu fazer o círculo que é melhor. Então, é isso aqui que nós temos. E aí, aqui é polo norte, norte, sul e sul. Beleza? Jovens, nós vimos que as linhas de campo, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, vai ter linhas de campo, ó, que saem aqui, ó, do norte para o sul, do norte para o sul, do norte para o sul. Do norte para o sul, do norte para o sul, do norte para o sul. Só que as linhas de campo que saem do norte aqui, ó, elas não podem chegar nesse norte porque elas se repelem. Então, acontece isso aqui, ó. Essas linhas se repelem. E no polo sul aqui eu posso até ter linhas chegando, mas elas vão estar vindo lá de fora, ó. Essas linhas que vão chegar aqui no sul. Percebem? Então, o que vai acontecer? Nos pontos que nós temos aqui, ele chamou nessa sequência. Não tem ponto, na verdade, é só um número. 1, 2, 3, 4. Nas regiões que você tem linhas de campo passando, a intensidade é maior. Nas regiões que você não tem linha de campo passando, a intensidade desse campo é menor, é nula. Então, ó, tem linhas de campo passando nos pontos 1 e 3. Não tem linhas de campo passando em 2 e 4. Então, nos pontos 2 e 4, a intensidade do campo magnético é 0. E no 1 e 3, não. Então, ele pergunta onde o campo resultante é mais intenso. Então, ele é mais intenso em 1 e em 3. E 1 e 3, jovens, é a alternativa B, de belo, de bonito, de bacana. Beleza? Então, aqui para você sacar o que você ia identificar de campo resultante nulo ou não, tinha que fazer o desenho das linhas de campo. Lembrando que elas saem do norte e vão para o sul. Beleza? Última questão, ó. As bússolas foram equipamentos muito utilizados durante as navegações. Explique com suas palavras como elas funcionam. Jovenzinhos, eu vou deixar uma explicação falada para vocês aqui, mas aí cada um escreve individualmente a sua resposta, tá bom? Então, as bússolas, elas funcionam a partir do campo magnético da Terra. Os polos magnéticos da bússola
são atraídos pelos polos magnéticos da Terra, e aí ela se orienta segundo esse campo magnético. E aí a pessoa que tem a bússola pode se orientar e ter uma noção para que lado fica polo norte, polo sul geográfico, porque esses estão próximos dos polos norte e sul magnético, tá bom? Então vou deixar vocês construírem a resposta de vocês aí, vou dar um minutinho para vocês fazerem isso. Beleza, jovenzinhos? Galerinha, é o seguinte, nas páginas a seguir nós vamos ver eletromagnetismo e algumas aplicações dos ímãs. E esse já é assunto que vocês vão começar a ver na próxima aula comigo, depois do intervalo, e daí a gente vai discutir também na semana que vem, tá bom? E aí, jovenzinhos, encerramos a discussão de física desse ano. Meu Deus, jovem, chegamos ao final praticamente, tá bom? Então, galerinha, é o seguinte, eu vou encerrar essa aula por aqui. Nós ainda temos alguns minutinhos de aula antes dela acabar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem me fazer via chat no Google Sala de Aula, que eu continuo online ali para poder atender vocês. Beleza? Eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui. Jovenzinhos, eu agradeço a presença de vocês. Desejo uma ótima quinta-feira a todos. Nos vemos de novo na próxima aula, que vai ser a última aula de hoje, tá bom? Então, galerinha, me dê um tchau bem bonito e até depois. Tchau. Tchau, professor. Falou, meu rei. Falou. Falou. Vai cair em 3, 2...